Boa tarde a todos. Nós agradecemos a presença de todos que estão prestigiando este evento, nosso evento, porque não é da organização, é de todos nós. Nós estamos construindo uma semente muito importante que vai crescer na cidade sagrada de Santo Tomé das Letras. Apesar de ser uma montanha rochosa, essa semente vai germinar porque ela tem uma energia maravilhosa e que influencia cada um que aqui presente chega. E nós já sabemos que o campo eletromagnético dessa região é diferente em função até do cristal que existe nessa rocha. Ela não é importante apenas para a construção civil, e sim para a construção civil do corpo humano, dos corpos sutis, da nossa vida. Então nós estamos plantando uma semente em qual todos vocês estão participando, e é um evento de todos nós. Seguindo, nós vamos ter agora a nossa mesa de debates, onde nós vamos conversar com alguns dos pensadores espiritualistas, e também alguns que não são só espiritualistas, são cientistas, são pessoas com o pé no chão, com terra a terra, e que também enveredaram por este caminho. Nós temos aqui como um tema do nosso evento, que são novos céus e novas terras. Por que isso? Porque nós estamos estudando neste evento a nossa mudança de paradigma atual. Nós estamos vendo todas as tendências novas que existem sociais, espirituais e ecológicas na nossa fase mundial do momento. É uma das finalidades deste evento. Nós temos profissionais apresentando ideias, colocando elas em práticas, fazendo vivências, mostrando que nós temos potenciais para a nossa transformação hoje, agora, em tempo real. E esta mesa de debate também tem esta finalidade, onde nós vamos discutir abordagens diferentes de cada um deles, para que a gente possa chegar a um ponto comum e colocar isso em prática. Nós temos um guardião aqui presente da natureza, seja bem-vindo. Vamos interagir com Mangaia. Eu gostaria então de apresentar vocês aos nossos presentes. Para quem não sabe, eu sou William Ronan e estou aqui junto com o pessoal da organização para poder atender vocês e hoje intermediar com os nossos palestrantes aqui que vão discutir o assunto. Não se esqueçam, daqui a pouquinho vocês são metade da discussão. Eu gostaria de começar primeiro com o nosso amigo aí, o irmão Juarez, que ele faz parte da Academia Ciência Estelar. Já tem um trabalho, um instituto há algum tempo, tem uma obra escrita pela Madras, né? E já faz parte de algumas instituições e ordens também há algum tempo. Nós temos o nosso conhecidíssimo aqui, professor Laércio Fonseca, né? Professor literalmente, um homem das ciências, da física, né? Com uma mente matemática, com uma mente racional, mas que também caminha pelo segundo lado, né? Os dois pés em equilíbrio, o lado espiritual, a fonte superior, não é isso? Muito obrigado pela sua presença também. Nós temos aqui presente o companheiro Alcir, que faz parte da Sociedade Civil Pedagógica, não é? Nós temos aqui presente também a nossa doutora Zelinda Hipólito. Zelinda Orlando Hipólito é psicóloga clínica com especialização em linha do tempo e... mais? Regressão? E regressão. É a fundadora do Instituto IMEDIC, que tem sede aqui em Santo Tomé das Letras, na região do Cantagalo. Nós estamos aqui presentes também com o nosso companheiro aqui, o nosso irmão Lauro, que tem um trabalho muito importante aqui. O Lauro, ele desenvolve um trabalho na linha ecológica que já há algum tempo, né? Chegou quase esse grupo todo em conjunto aqui, desembarcaram nessa terra maravilhosa para realizar um trabalho. O Lauro, ele tem um projeto que é do Santuário Ecológico do Bosque do Beija-Flor, um local onde tem tentado resgatar e com muito sucesso a ecologia da região, reflorestamento, revalorizar essa região. E tem um trabalho muito importante que nós estamos querendo colocar, que é a conscientização das pessoas do local, para que elas possam descobrir que existem meios de conseguir viver no meio da natureza sem precisar explorar a tanto, e sim em parceria com ela. Então nós agradecemos a presença de todos, né, e vamos dar andamento nesse debate. Como o nosso tema é, em primeiro lugar, novos céus e novas terras, nós estamos discutindo essa nova tendência. Primeiramente, eu vou pedir ao Laércio que faça algumas considerações para nós do que ele acha que é o novo momento, o que ele tem como visão, essa mudança de paradigma, como está a nossa sociedade hoje. Porque hoje, né, você sabe muito bem, todos nós, não existe mais aquela coisa, a era de Aquários vai chegar, né, o século espiritual vai chegar, né? Na realidade, nós já vivemos no século espiritual, nós estamos no século XXI.
14º ano do século XXI. Então, já vivemos ela. Então, já estamos passando por isso. Qual a sua visão da nossa mudança de paradigma? O que você acha que é importante hoje? Marcos, por favor. Deixa eu usar esse fone. O seu. Vai lá, chegar. Traz a caixa. Põe a caixa na frente aqui, ó. Ele não vai dar microfonia. Deixa eu. Vem aqui. Esses aqui. Tem que mudar a câmera de lugar, não. De não rola. Mudou. Isso. Ok, pessoal, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês. Aqui em São Tomé das Letras, né? Esse é o nosso campo, esse é o nosso espaço espiritual. Né? E também agradecer a organização desse evento, o convite para estarmos aqui com todos vocês. Então, respondendo a colocação, quais os novos paradigmas, na verdade? Eu que estou muito voltado à ciência, sempre estive no meio da física, nessas fronteiras do conhecimento da ciência, vamos assim dizer, da física e tal. Nós temos um grande problema na física. A física está estagnada há mais de 30, 40 anos. Ninguém faz nada novo. E todas as tentativas, elas não têm saída. É a física, a teoria das cordas, é a teoria daquilo, kkk. Ou seja, a complexidade matemática se torna tão sofisticada que acaba não tendo muito sentido. Né? As pessoas não conseguem abstrair-se tanto para entender como o universo funciona, como as coisas funcionam. E a física sempre teve um problema que eu sempre detestei dentro dela, ela é estudar as coisas mortas. Para o físico não dá para estudar a vida, estudar a matéria, os elementos, os átomos e tal. E a vida parece que para o cientista é uma coisa distante. Isso sempre me incomodou demais. E eu, me especializei na área de astrofísica, que é pesquisar a estrutura do cosmos, as estrelas, o universo, a evolução do universo. Eu tenho até um livro, o primeiro livro que eu escrevi, é um livro chamado Introdução à Cosmologia e Astrofísica. Não tem nada de espiritualidade assim. É um livro bastante técnico, bastante científico, na área tradicional de astronomia e astrofísica. E o que acontece? Quando o homem tenta ir por uma direção, por exemplo, da ciência, buscar um mundo externo, sem desenvolver as suas capacidades psíquicas e de percepção até extrasensorial, existe um limite. A capacidade humana chegou nesse limite. Eu tenho uma situação engraçada quando Charles Chaplin encontra Albert Einstein. Isso lá atrás do banco do vírus, né? Einstein chegou para o Charles Chaplin e falou assim: puxa, Charles Chaplin, eu fico impressionado com o seu trabalho, porque sem você dizer uma única palavra, você conquistou o mundo, né? O Charles Chaplin, que é muito mais inteligente também, é um cara fantástico, olha para o Einstein, olha, eu fico muito mais emocionado com você e com o seu trabalho, porque mesmo você falando um monte de coisa, ninguém entendendo merda nenhuma que você está falando, você ficou famoso pra caramba. Porque realmente ninguém entende a teoria da relatividade. Quando o Einstein lançou a teoria da relatividade em 1916, foi questionado pelo mundo científico todo, né?
Um dos maiores matemáticos ingleses, um dos indivíduos que demonstrou a veracidade da teoria do Albert Einstein, chamava-se Eddington, um astrofísico, um astrônomo da época. Quando uma jornalista foi entrevistada, quando ele fez esse estudo fantástico, demonstrando a validade da teoria de Einstein através de um instrumento astronômico, a jornalista perguntou para ele: professor, é verdade que só existem 3 pessoas no mundo que entendem a teoria da relatividade de Einstein? E o Russell falou: 3? Quem é esse terceiro que eu não conheço? Então vocês percebem, no meu sentido, no meu ver, isso é o que a gente chama de mudança de paradigma. Para que serve uma ciência que só 2 pessoas no mundo entendem e elas vão sofrer dela? Não serve para nada para o mundo de vista. E não sei se você sabe, a teoria de Einstein não tem aplicabilidade nenhuma até hoje em termos reais da civilização e da sociedade. É coisa da teórica, porque até hoje funciona a nossa teoria do mundo. Só se precisa da atômica. E olha lá, assim, agora física quântica não, física quântica tem aplicabilidade nenhuma. No sentido assim de uma objetividade direta. E a teoria de Einstein, do ponto de vista dele, a ciência que mais atrapalha a ufologia. É verdade? Porque você tem esses espíritos aí, bem cabeça chata, né? Eles jamais vão acreditar que os ETs estão aqui, podem vir com seus naves, e a teoria da vida não permite. Viu? Viajar no espaço, por causa da luz, e sabe? Aquela palavra de sempre. Né? E todos nós sabemos que estão ali, pousando contra o tráfego do diabo aqui. Né? Então, é claro que a verdadeira mudança de paradigma na ciência está nessas seguintes circunstâncias. Eu fui com a minha companheira no Congresso de Psicologia em São Paulo, há um tempo atrás, na UNIC, e um dos cientistas, na mesa, fez a seguinte colocação: o Brasil é um dos maiores consumidores de antidepressivo no mundo, em bolsa. Os valores que a sociedade criou nos dias de hoje, os valores materiais, sociais, políticos, fizeram com que a civilização chegasse num estágio onde as pessoas estão profundamente infelizes, insatisfeitas e não sabem para onde ir. E os consultórios estão lotados de pessoas depressivas. Todas, a maioria da sociedade é depressiva. Pega uma pessoa que possa dizer: eu sou feliz, eu sou realizado como ser. Você não acha? E ele falou o seguinte: se acredita então que hoje o principal paradigma que nós temos que mudar é que aquelas coisas que na sociedade são ditas como certas não são práticas, não servem, não são úteis. Ele falou assim: se não houvesse uma mudança de paradigma, essa mudança. Se não houvesse nos próximos anos uma mudança de paradigma profunda para resolver essa questão, a civilização podia ir num grande buraco. Bom, como nós estamos aqui para tentar não ir no buraco, deixa eu vamos lá passar. Vamos lá. Então é isso. E só para concluir, então, para mim, essa mudança de paradigma é a espiritualidade. Sem a espiritualidade, a humanidade não tem para onde ir, da mesma forma que a ciência não tem para onde ir, a psicologia não tem para onde ir e a sociedade não tem para onde ir. Obrigado. Bom, agora eu vou pedir as considerações do nosso amigo ecologista, que tem assim um pé muito firme em Gaia, se nós vamos falar sobre isso amanhã, não é? Por gentileza. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, com meus colegas aqui da mesa. São pessoas de exponência nos seus pensamentos, nas suas realizações, nos seus estudos. Bom, eu, além de amante da natureza, eu sou formado em economia, formei em 79, e desde pequeno fui escoteiro, sempre gostei da natureza, e sempre me perguntei por que os seres humanos
fazem o que estão fazendo no planeta, né? E eu acho que tem realmente uma maneira diferente de viver. Só que, infelizmente, nós vivemos condicionados por uma sociedade que valoriza determinadas ações, determinadas formas de vida, principalmente através da exploração, do consumo insano, né? Nós temos, infelizmente, graças a isso, explorado de forma gananciosa os recursos naturais da Terra, esse planeta maravilhoso. E eu, há algum tempo atrás, uns 20, 22 anos atrás, comecei a criar uma consciência diferente do que é viver aqui na Terra, né? E uma das coisas que eu trouxe, até trazido pela Zelinda, pelo Arsênio, o Instituto de Magic, através deles que eu conheci São Tomé das Letras, isso foi em 91. E de lá para cá a coisa foi se desenvolvendo, houve outros fatos que aconteceram, e em 99 nós iniciamos um projeto do Santuário Ecológico Bosque das Flores, onde nós começamos um trabalho de formiguinha, recompondo as matas ciliares. Nós já plantamos aí cerca de 31 mil árvores nativas, tudo com o nosso próprio recurso, sem a ajuda de governo, sem a ajuda de ninguém. Porque nós acreditamos que tudo é possível, né? A sustentabilidade, se você monta realmente as coisas da forma correta, você consegue efetivamente um resultado positivo. E é o que nós fazemos, né? Então, você estaria nos dizendo, com relação a essa mudança de paradigma, para que a gente possa conseguir fazer esse salto, para que nós possamos ter essa visão e construir, é ação, como você está descrevendo, vocês colocaram em prática e realizaram? Exatamente. Ação. Exatamente. O nosso projeto não é um projeto, ele é uma realidade, né? E eu acho que o ser humano ele tem que ter consciência do que ele faz, do que ele efetivamente, como ele vive e o que ele deixa para trás, né? Então, amanhã eu vou falar sobre a pegada ecológica, é justamente o rastro que nós, seres humanos, deixamos no planeta em função da forma como nós vivemos, do tipo de consumo que nós fazemos, né? Enfim, tudo isso impacta no que vai ser o planeta amanhã, né? Isso tem uma correlação direta com o que eu acredito que nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte da Terra, o planeta Terra é único em milhões ou milhares ou quase quantos mundos que possa haver paralelamente em outras dimensões paralelas ou até em outras galáxias, em outras estrelas, né? Mas é isso. Então, da minha parte, eu acredito muito que tudo depende de cada um de nós, dessa tomada de consciência do que nós fazemos efetivamente com as nossas vidas e, logicamente, não respeitando o que a gente vê hoje nas cidades grandes como São Paulo, grandes centros urbanos, né? Você tem uma concentração de pessoas que não têm noção do que efetivamente é estar aqui nesse planeta, a bênção e a oportunidade que nós temos de estar aqui vivendo em harmonia, em sociedade, né, com os seres semelhantes, né? Obrigado pelas suas considerações. Eu gostaria de pedir uma conferência do Clarice. Pudesse nos dizer qual a sua visão, e você acha que é um pouco usando da sua expressão menor, qual é a pegada para a mudança de paradigma hoje, na sua forma de ver? Boa noite a todos. Tem tudo que a gente pode compreender baseado nos estudos, na prática e na audição do que as pessoas falam, os nossos colegas esoteristas, espiritualistas. Acreditamos que a questão dos novos horizontes, a quebra de paradigmas, diz respeito muito mais ao nosso interior do que ao exterior. A primeira questão é o seguinte: eu considero que a humanidade está no momento de adolescência. Até o presente momento,
a humanidade era como uma criança que tinha que ser pega pela mão, e orientada, educada, apoiada, tolerada, compreendida. E hoje, nós, enquanto sociedade terrestre e enquanto participantes de uma sociedade cósmica sideral, somos chamados a assumir a responsabilidade das nossas vidas, a responsabilidade da consequência de nossos atos. Ou seja, um despertar da consciência. A gente tem que amadurecer, pegar o conhecimento que sempre esteve presente, que não é novo, e dar uma nova visão desse conhecimento, né? Assumindo para nós mesmos esse trabalho evolutivo individual. Agora há pouco, eu dei uma palestra e eu disse que dentro daquilo que nós estudamos, acreditamos que acabou a época dos gurus, dos papas, aquelas pessoas que eram responsáveis por um grupo. Cada pessoa passa a ser responsável por si mesma. Não vai ser um padre, não vai ser um psicólogo, um pastor, um guru, um gnomo, uma pedra que vai resolver os problemas dela, não. Ela tem que resolver os seus próprios problemas. E quando a gente fala ela, tanto é o indivíduo humano, quanto a própria humanidade. Tem pessoas, que acreditam que os extraterrestres vão resolver os nossos problemas. Não vão, não. Eles são nossos irmãos, nossos amigos, estão aqui para ajudar, para orientar, mas quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. Eu acho que esse é o grande quebra de paradigma. Né? Não é achar um sacerdote, um guru que vai resolver o problema, não. Nós, enquanto humanidade, temos que trabalhar, cada um individualmente, formando um grande grupo, né, uma coletividade, para transformar a nossa própria sociedade, a nossa própria humanidade, consciente e responsável, ao ponto de poder assumir conscientemente a participação na grande fraternidade cósmica universal. A participar conscientemente da irmandade dos mundos, da confederação dos mundos. Essa é, a meu ver, a grande quebra de paradigma que a humanidade passa nesse momento. E esse evento aqui, vocês estão de parabéns, né? Está ocorrendo um portal cósmico, um portal estelar. Você, o Marcos, a Prefeitura de São Tomé, estão de parabéns. E todos que estão aqui presentes também apoiando, porque isso nós não fazemos mais nada sozinhos. O nosso trabalho tem que ser feito, mas o trabalho é coletivo como um todo. Uma peça se une à outra. Não existe perfeição. A perfeição está no coletivo, na soma das partes, no processo sinérgico de troca e soma de energias. Essa, a meu ver, é a grande quebra de paradigmas. Obrigado pelas suas considerações. Só gostaria de fazer uma citação no jornalismo sobre o portal que está sendo feito aqui. Não é apenas pela nossa atividade. A presença de vocês está nos ajudando a canalizar uma abertura que foi feita ontem à noite. As pessoas que estavam presentes ao final da abertura. Nós fizemos um trabalho de energização aqui, nós fizemos a ancoragem da luz neste local, exatamente aqui, para que nós possamos manter essa semente presente aqui e todos possam aproveitar, que ela tenha ficado mais densa e mais materializada durante o evento todo e das próximas oportunidades. Eu gostaria agora de pedir as considerações com você sobre qual a sua visão hoje, que você acha que é a principal mudança de paradigma, que ponto você acha que seria importante para a gente ter esse crescimento hoje? Boa tarde a todos. Todos nós temos consciência de que é um momento, se não for agora, será quando? Só pode ser agora. E nós somos adultos na busca de um caminho de conhecimento, de realizações. Mudar paradigma, mudar os modelos, a forma de ser, de viver, de um mundo construído, a partir de nós só tem uma maneira de ser.
além da autotransformação, da mudança interna, a educação. Temos que parar para pensar o impensado, para imaginar modelos que não sabemos como é, e eles têm início na infância, na criança, que é a massa a ser trabalhada, a ser orientada. Aliás, crianças que não são nossos filhos, crianças vistas como seres em evolução que recebemos para encaminhar. Sabemos que não podemos mais dar o caminho que o mundo oferece. Não podemos mais dar a escola que o mundo oferece. Aliás, o mundo não oferece escola em termos de educação, mas de formação desinformada, deseducada, desinstruída. Creio que o grande problema nosso é parar para pensar na educação. Começar a pensar como é que nós vamos ensinar as crianças a pensar. Criar uma escola onde a criança, desde sua primeira infância, aprenda naquela brincadeirinha que nós conhecemos de agora é hora de descansar, mas por que não agora é hora de pensar, de tentar ouvir quem é que se tem alguma vozinha dentro de você, e começar a ensinar a criança a gritar lá na primeira infância, a ela se sentir, se saber, se perguntar, se conhecer. Hoje, Minas Gerais, inclusive, é considerada na educação muito avançada, porque inventaram um sacrifício maior para a criança, ela aprender a alfabetização aos 6 anos de idade na marra. Nessa evolução que o mundo oferece em Minas Gerais com sua avançada educação pública, continuam ensinando a criança a ser alfabetizada para aprender números. As crianças não aprendem matemática para depois aprender o juntar palavras, que é grupo. Matemática se estuda grupo em matemática, se estuda fração em matemática. Ensinar matemática brincando para as crianças, para que elas possam aprender a ler. Então não tem nada a pensar, não tem nada novo. Moramos num país tropical, num continente tropical, e nem vestir roupas tropicais nós não temos ainda. Não se pensou e não se estudou. O que é que ainda temos que vestir? Fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. Você deu um exemplo muito importante sobre já preparar a criança para esse mundo que nós estamos vivendo. Já vem formada para isso. Agora, como você veria o adulto que já está nessa situação? Como reeducá-lo? Aproveitando essa mesma ideia da criança, como aproveitar para trazer isso de volta para quem já é adulto? A sua criança interior buscar isso. Eu acredito que é possível, a partir de nós que estamos aqui presentes, fazer isso, porque nós já somos esse princípio de busca e de transformação, de autoconhecimento, enfim. Nós aqui presentes já fazemos isso dentro de nós, pelo menos estamos procurando, estamos no caminho. E é possível irradiar isso. Como agora mesmo, conversando com o pessoal ali de Mato Grosso, eles têm um grupo de estudo lá, ela tem outro grupo de estudo em São Paulo, nós temos um grupo de estudo em São Lourenço, fazemos toda a região do nosso grupo, cada hora numa cidade conversando e levando, instigando as pessoas a pensar. Primeiramente, que nós não temos nada para ensinar. Nós não podemos chegar nas pessoas dizendo, olha, sou seu instrutor, eu vim te ensinar isso. Nós podemos, no máximo, conversando com as pessoas, induzindo-as a plantar uma semente e saber, ver se vai frutificar, vai florescer, porque a ética não nos permite a crítica.
e nós não podemos dizer para ninguém que eles estão errados, porque na pior das situações, para cada um o seu nível de evolução, e cada um no seu nível de evolução está contribuindo com o todo. Agora é preciso, sim, fazer um trabalho de despertar. E é possível trabalhar não só com o adulto, mas principalmente com a criança. O adulto, para que ele possa trabalhar a criança. E a criança, por si só, já vem vindo com uma energia diferente. Nós temos 3 crianças, deste tipo de criança, nascendo. Dependendo da linguagem, existem várias formas de dizer as coisas. Eu diria que existem 3 crianças nascendo, porque 2 terços da humanidade têm que sair da Terra no processo de evacuação, em que as 3 hierarquias, cada um tem que evoluir dentro do seu globo de evolução. Estamos no 4º sistema, no 4º planeta, no 4º dia da criação, e, portanto, há uma hierarquia evoluindo na Terra e que nunca foi dona da Terra. E se hoje quisermos representar alguém da 6ª hierarquia na Terra, foi citado aqui Einstein. Se quisermos citar alguém que Einstein é toda a sabedoria e o conhecimento teórico e que ninguém entende. Se quisermos citar aqui a hierarquia na face da Terra, nós temos Von Braun. Ele não foi citado aqui, mas ele fez a volta autônoma. Von Braun. Isso, fez foguete e chega lá. E chega lá. Fez ação. Mas também foi citado aqui alguém que era da 4ª hierarquia e que é da Terra, que é um Charles, o sempre vítima. Porque nunca governamos, nunca dirigimos a Terra, nós sempre sofremos impacto dos outros. E essas 3 crianças que estão nascendo no mesmo nível, que é a criança índigo, a criança cristal, e uma outra que ninguém fala, que é a dona da Terra, que é a que vai ficar aqui, que é a criança dourada, da tão mítica Eldorado da América do Sul. Para essas 3 crianças, a educação é a mesma. 2 delas saem da Terra e a que ficam. E essa educação é uma educação de período de tempo integral, de busca da criança se saber como gente ser a partir da primeira infância. Enfim, por aí vai, isso é tudo uma questão teórica de educação, tem que sentar e conversar. Mas paradigmas se modifica realizando. E para isso é preciso do adulto, do jovem, da criança, todos participam dessa transformação. Isso em linhas gerais, gente, porque essa é uma conversa para muito tempo, não é? Obrigado pelas suas considerações, você. E você tem toda a razão. Uma conversa para muito tempo, por isso que nós vamos ter muitos eventos de contato bíblico ao longo dos anos, porque a gente vai ter que discutir esses assuntos. E as mudanças em tempo real vão acontecer todo dia. Não é uma vez por ano. Uma vez por ano é para a gente se reunir e discutir o que foi feito e o que pretende se fazer. A mudança é todo dia, toda hora, a cada minuto. Como você disse no início, o agora. O grande agora do budismo, né? Que hoje está sendo resgatado pela autoajuda, pelas consciências interiores, mas já era dito no passado. O grande agora. Zé Lindra, eu gostaria que você nos desse a sua opinião. O que você acha que seria importante para uma mudança de paradigma hoje? O mundo hoje está caminhando de uma determinada forma. Cada um dos nossos colegas nos trouxe algumas opiniões de pontos chaves que nós podemos apertar os botõezinhos e conseguir, com cada um desses itens, provavelmente eles todos juntos, de preferência, realizarmos essa mudança. Onde você acha que a gente poderia estar mexendo hoje? Qual a sua opinião? Boa tarde para todos vocês. Eu sou a Zelinda, médica da Cidade das Estrelas, e o Guilherme me botou para falar. Porque me botou para falar depois desses 4 e agora. Bom, como está o caminhar da humanidade? Como está o caminhar da humanidade, como você disse? No início, quando o homem se criou o homem, ele valia pelo ser. O homem valia pelo que ele era. Se ele era inteligente, menos inteligente, ele sobreviveu ou não. Então, todo o trabalho dele era baseado no que ele era, no seu ser. Aí o homem começou a se movimentar
para o planeta e a fazer várias coisas, ele percebeu que quanto ele mais fazia, mais coisas conseguia. E começou a era do fazer. É aquela era que os homens falam, fazem, trabalham o dia inteiro, saem de casa, passam o dia inteiro fora, as mães também, hoje em dia, passam o dia inteiro fora, e chega à noite e traz um presente para o filho, porque não teve tempo de ficar com o filho. Essa foi a nossa era de fazer. Aí o homem percebeu que quanto ele mais fazia, mais ele conseguia, mais ele tinha. Então nós entramos na era do ter. Aí o homem começou a fazer cada vez mais para poder acumular cada vez mais. Aí o ter se tornou imprescindível. Quanto mais você tinha, mais respeitado você era. Quanto mais você tinha, mais você poderia obter coisas, até o carinho dos filhos, até o amor dos filhos, entre aspas. E o homem começou a ficar tão louco pelo ter, que nós entramos na era do parecer. O que é a era do parecer? A era do parecer é aquela era que vai a mocinha na 25 de março, para quem é de São Paulo, compra uma bolsa Louis Vuitton e sai com ela, fingindo que é Louis Vuitton, acreditando que todo mundo acredita que ela está com a bolsa Louis Vuitton. Então o mundo envelheceu isso, porque não existe mais o eu. O eu começou a se transformar. A pessoa começou a não saber mais quem era. Ela não sabe mais o que ela gosta, ela não sabe que cheiro ela tem, que cheiro ela gosta, ela não consegue sentir o paladar das coisas, é um fast food danado, e por aí vai. Os sentidos se perderam. E a pessoa se perdeu de si própria. Então ela não sabe mais o que ela é. E quando a gente não sabe o que é, a gente não sabe para onde vai. Essa é o grande dilema da humanidade de hoje em dia. Nós estamos basicamente perdidos. Mas, animem-se, meninos. Eu tenho visto aí no mundo coisas muito interessantes. Eu sou psicóloga, vocês sabem, eu tenho um consultório em São Paulo. E eu escuto muita gente de várias idades, de várias classes sociais, tudo quanto é tipo. E da mesma maneira que tem um lado um dark side existindo, também existe o white side. Eu tenho visto muita gente preocupada com coisas muito lindas. É que, infelizmente, o dark side vende muito jornal. Na televisão ele faz muito sucesso. E o outro lado não faz tanto. Mas o outro lado existe. Fiquem felizes. Está vendo isso? O outro dia atendi uma menina, que é de uma classe social bastante elevada. E ela estava me contando de um movimento que está havendo em algumas escolas de São Paulo, que é contra a consumismo. O consumismo exagerado que nós estamos vivendo. Então, um celular hoje existe, amanhã aquele celular já é out. E para ser in, você tem que ter o celular XPTO, não sei das quantas e lá. Gente, não é assim. A gente não precisa de tudo isso para ser feliz. E parece que esse pequeno grupo de meninos está começando a descobrir isso. Gente, essa blusa que eu estou aqui tem 23 anos. Eu gosto. E ela tá boa, gente. Eu uso e gosto dela. E daí? Tudo bem, eu vim de São Paulo direto, não tinha tempo para nada, caí aqui de paraquedas. Mas, tudo bem. Gente, não precisa de tanta coisa para ser feliz. A gente precisa de muito pouco. Muito pouco, mas a gente não acredita. Mas existe um movimento hoje em dia que está voltado para isso. Outro dia eu estava num congresso e passaram um filme chamado Obsolescência Programada. Eu precisei fazer um curso para decorar o nome do filme. Maravilhoso. Tem na internet. Que fala sobre as coisas se deteriorando. Que as coisas podem viver muito tempo e elas não estão durando tanto tempo. Por quê? Porque precisa essa roda viva da renovação do dinheiro, o bendito ou maldito capitalismo. E existe todo esse movimento para diminuir essa história. Essa obsolescência programada é uma coisa muito interessante pelo seguinte: existia, eles fizeram, eu não me lembro o lugar, desculpa, eu estou com 65, às vezes vai. Eu não me lembro qual era a cidade, mas tem uma cidade na Europa onde eles fizeram uma festa de parabéns de aniversário por uma lâmpada do Corpo de Bombeiros que durou 100
anos. Pasme, uma lâmpada durou 100 anos. E a partir disso eles começaram a fazer todo um estudo a respeito de por que hoje em dia demora 2 ou 3 anos. Por quê? Porque existe um contrato para isso. Se você faz uma lâmpada que dura mais, você paga alguma multa. Então as coisas têm que ser pequenas. E com isso, o lixo do nosso planeta é imenso. Existe um outro filme que chama Thrive, T-H-R-I-V-E. Também tem na internet. Quem quiser me manda um e-mail, eu mando o link dos dois, é fantástico. Que também conta exatamente o que está acontecendo hoje em dia em termos. Isso daqui o Laércio sabe bem. Nikola Tesla. O que aconteceu com ele? Foi cortado praticamente. Acabaram com o laboratório dele, acabaram com tudo. Por quê? Porque ele estava conseguindo uma coisa que chamava-se energia limpa. Certo, meu santo? Não estou falando besteira, estou? Ainda bem. Então, a energia limpa é uma energia que não custa. Não custa, não é de graça. Imagina a transformação do mundo se existisse isso. Mas o que fizeram com ele? Tacaram fogo no laboratório dele e subiram com toda a pesquisa dele. Certo, meu santo? Me dá uma volta. Quem financiava? Ele era um Westinghouse. Como é que pode? Pois é. Ele inventar uma lâmpada, Que eles não vão poder cobrar. Você já imaginou? Terrível. Então, esse também é um filme muito interessante. Não adianta a gente ficar de olho fechado, gente. A gente sempre tem que saber o que existe. É muito bonito ficar que nem um monjão, lindo, também acho, fantástico. Mas só isso não adianta. A gente tem que se movimentar e fazer alguma coisa para que esse planeta perca, primeiro, essa necessidade de provar que é o que não é. Então, esqueci agora, mas era tão interessante que ele dizia assim, que status é você provar para uma pessoa o que você é, mesmo sabendo que não é. E que não adianta nada, porque essa pessoa está pouco se lixando com isso. Certo? Então, o que eu acho que é para a nova era? Eu acho que já está começando. Quando essa menina me trouxe essa história desse monte de gente da escolinha que estão negando o consumismo exagerado, que estão começando a usar uma blusa mais de uma vez, que não estão precisando do último celular que saiu, o XPTO ontem, para poder provar para o outro que vale alguma coisa, as pessoas vão ter que provar que são, voltar ao começo, sabe o ser? O tal do ser do início que eu falei? Tem que voltar para isso. Eu não preciso estar vestida de paetê para ser maravilhosa. Eu sou um ser maravilhoso do jeito que eu sou. Ah, meus aqui dentro não precisa de paetê, fala bem baixinho. Bom, meus meninos, eu queria dizer isso. Anime, o mundo novo já está chegando. Já existe muita gente preocupada. Embora vocês não vejam isso na TV, conversa com o pessoal e perceba que esse mundo não vai demorar muito, porque as pessoas não estão aguentando mais esse caos. Está havendo, sim, uma revolução silenciosa. O mundo oficial, quando precisar das pessoas, não vai ter aonde se ancorar. As pessoas estão desligando a televisão porque estão tendo consciência de que é um tubo de esgoto dentro de sua casa, na sua sala de jantar, na sua sala de estar. Aqui na nossa região, eu fui chamado há coisa de 4 anos atrás, para organizar um grupo que queria criar uma agrovila sobre a filosofia da permacultura. Permacultura é a cultura permanente. Você planta aquilo, pronto, aquilo vai produzir para sempre. E torna você independente de comprar qualquer coisa, viver de qualquer... Enfim. Quando um grupo de 30 pessoas pretendeu comprar uma área para isso, a primeira coisa que eu disse era que eles precisavam se preparar para isso. E não havia um prazo menor que 2 anos para se preparar. Primeiro porque se entrasse numa sociedade dessa naquele momento, em que significava comprar uma terra, passar escritura e criar um estatuto para funcionar, eles teriam aí no mínimo 2 anos de paraíso e o resto da vida de inferno, porque casar com quem você não conhece não dá certo nunca.
E essas pessoas decidiram, durante 2 anos, se reunir semanalmente, um na casa do outro, na cidade vizinha, e se preparando. Enfim, essas 30 pessoas sobraram 2 que compraram o terreno. 2. Dessas 2, uma delas virou e disse assim: olha, eu estou com 65 anos de idade, eu não posso trabalhar com permacultura, eu tenho que trabalhar no máximo com orgânico, porque eu não posso esperar plantar uma jabuticabeira para dar daqueles 8, 20 anos. Eu tenho que plantar uma jabuticabeira produzida agora, que eu vou tratar organicamente, para poder colher em 2 anos. E eles se separaram e vieram juntando no grupo outras pessoas, e aqui em Conceição do Rio Verde já existe a vila em implantação, já começam as construções este ano, a gente está produzindo, chama-se Águas Contentes, que na verdade é em contendas, né, que tem a água mineral de Conceição do Rio Verde. E como contendas não é muito... ninguém está muito a brigar, eles resolveram que o nome é Águas Contentes. Desse trabalho, já tenho 7 outras agrovilas em formação. Todas aqui no sul de Minas. Para vocês perceberem e sentirem que está havendo sim uma revolução silenciosa. Uns são mais radicais, drásticos, que é a permacultura. A maioria que é orgânico, que ainda tem uma vaquinha, criar um bode, enfim. Mas outros não. São radicais, são veganos, mas estão buscando a mudança, a transformação. Então, novos paradigmas estão acontecendo, novos modelos estão sendo construídos, mas numa revolução silenciosa. Vocês sabiam que a Monsanto registrou todas as sementes no seu nome? Que dentro de 7, 8 anos você não produz um produto se não comprar da Monsanto a semente? Mas vocês sabiam que a semana passada aconteceu o 2º Congresso Internacional aqui na nossa região? Maria da Fé, que inclusive é a 5ª cidade, né? Oi? A 5ª é aqui, lá é a 4ª cidade de Maria da Fé. Aconteceu o 5º Congresso Internacional. Gente, eu fiquei impressionado em ver como países sul-americanos estão brigando. Os Estados Unidos, não tem gente nos Estados Unidos preservando sementes de milho, até de arroz, para escapar da Monsanto, para criar um intercâmbio subterrâneo, enganando a Monsanto, mas produzindo através de agrovilas, de fazendas de administrações independentes, de pessoas conscientes, para escapar da Monsanto, porque ela patenteou tudo no seu nome e está transformando as sementes geneticamente. Vocês sabiam que um dos maiores problemas nossos atuais de doenças, principalmente estomacais, digestivos, é o trigo? Vocês sabem por quê? Porque o nosso organismo possui enzimas apropriadas para digerir, dissolver cada comida que a gente ingere. O trigo de todos os grãos nos últimos 40 anos foi o que sofreu maior quantidade de transformações, de intervencionismo. Sabe por que ele faz mal para nós hoje? Porque hoje nós não temos enzimas apropriadas para o trigo que existe aí. Não existe mais o trigo natural. Fiz isso. Foi só uma... Só para complementar o que ele está falando, nosso colega aqui, gente, é o seguinte: no futuro, se você pegar um feijão que você compra e plantar, não vai brotar.
A Monsanto está fazendo mutação genética, tá? E você, se você quiser plantar, você vai ter que comprar dela. E mesmo aquele que você comprou dela, depois que brotou, se você pegar aquele fruto e plantar, não vai plantar. É isso. Ah, todo mundo gosta de pocã, não gosta? Já tentaram plantar pocã? Semente de pocã? Já tentaram? Não dá. Obrigado pelas considerações de vocês. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: cada um dos nossos colegas tem uma visão diferente sobre o que acha que é um ponto importante nessa mudança de paradigma. Nós poderíamos dizer que é o seguinte: primeiro, nós tivemos um reconhecimento claro de um cientista, óbvio, né? O cientista acabou de nos dizer que a gente não tem que acreditar em mais nada que não serve para nada, ou seja, o que não é útil, o que não é importante para a humanidade tem que ser mudado, né? Nós temos também uma visão aqui de que precisamos de ação para realizar as coisas, ou seja, não adianta só falar, não é? Não adianta, tem que colocar e no momento presente, né? Nós temos aqui a ideia de uma reeducação. Primeiro, reeducação. Os nossos movimentos de reeducar estamos buscando isso agora, não é? Mas também nós temos que transferir essa nossa experiência para as nossas sementes humanas, para os filhos, para os descendentes que vêm depois. Porque senão o que adianta? Né? Nós temos que fazer essa plantinha crescer, né? E a outra situação é que vocês estão falando para a gente, né, Zelinda, que nós passamos por várias fases, né? Ser, fazer e ter e parecer, né? Depois dessas fases todas, o que nós descobrimos? Nós nos perdemos nesse caminho. Então o que a gente precisa fazer primeiro? Prestar atenção que o mundo está acontecendo em volta. A gente é que está desconectado dele, é isso? Bom, cada um deu uma visão diferente e vocês veem que elas são muito aproximadas, resumindo dessa forma, né? E, em suma, cada um busca a mesma situação por meios diferentes, cada um tem os seus próprios métodos, os seus estudos, as suas experiências, o que é muito natural. Nós mesmos escolhemos crenças, experiências diferentes, religiões diferentes, porque elas se adaptam ao nosso nível de consciência, à nossa forma de compreensão do mundo. Só que o mundo já está transformando hoje. O mundo está se interligando. Por mais que nós sejamos de povos diferentes, falemos línguas diferentes, no coração, na essência, no ponto energético, todos nós somos da uma frequência muito parecida, né? Em todos os planos, eu disse. Tendo isso em vista, e tendo em vista que cada um de nós, aqui presentes, está apresentando para vocês, que, em resumo, nós temos que nos reeducar, para colocação em prática. Para fazer isso, a gente tem que mudar as nossas crenças, parar de acreditar em coisas que não são úteis, coisas como, de repente, o Titio Einstein explica a situação, mas não serve na prática. Como é que eu posso elaborar isso? Como é que eu posso trazer isso para o nosso dia a dia? Se reencontrando. Mas se reencontrando por quê? Nós estamos aqui dentro, a gente se perde com o mundo aí fora, a gente se perde com a bolsa que está na cara e não é. Tendo isso em mente, eu vou pedir para algumas pessoas fazerem perguntas aos nossos companheiros aqui. Vamos filtrar, óbvio, para ficar fácil, né? E perguntem, vocês já têm em mente a forma que cada um vê, e todos eles estão dizendo a mesma coisa. Mudança de crença, deixar para trás o que não é útil e colocar em prática. Mas cada um explica e vê de uma forma diferente. Tendo isso em mente, eu vou convidar vocês que façam perguntas aos nossos colegas. Essa ali no fundo. Wilson, você dá uma mãozinha aí para a gente, por gentileza? Nossos amigos aqui, o secretário de Turismo da Universidade, está nos dando um apoio muito grande no nome da Prefeitura e vai nos ajudar agora com essas perguntas. Ele vai ajudar algumas pessoas aqui. Quem tiver interesse, por gentileza, primeiro levante a mão quem quer fazer uma pergunta, tá? E nós vamos trazer a pessoa até aqui, vai falar pelo microfone e vai ouvir a resposta do nosso colega. Se vocês, por vergonha, desejarem perguntar para um colega específico, fiquem à vontade. Se não, que seria mais justo e mais fácil para nós, façam uma pergunta para que cada um dê a sua opinião em relação à sua pergunta.
Vamos começar. Quem consegue fazer a primeira pergunta? Nossa. Nossa. Olha ali, olha. A corajosa, mais um corajoso aí. Olha, 2 pontos para você parar de rir. Faça a gentileza. Você convidando. Aqui é isso. Boa noite. Como é o seu nome? Como? Margarida, você não. Goiânia. Nossa. Obrigado pela sua presença. Você gostaria de fazer uma pergunta para os nossos colegas? Sim. Por gentileza. É o seguinte, eu trabalho na área da educação, né? E hoje me despertou muito a sua palavra a respeito da educação, porque eu tenho um trabalho muito intensivo, deixei uma coordenação porque no lugar de sofrendo. Quando determinada professora não suportei aquilo, falei, não, eu vou para essa sala de aula. E eu tento buscar alguma coisa, porque eu percebo que as crianças são diferentes. Gente, quem está na educação infantil, as crianças de 4 anos, 3 anos, não, olha, é ser de outro mundo mesmo. Né? Então eu lido com esse problema todos os dias. E eu fico tentando buscar algo, né? E além disso também, eu comecei a fazer até um trabalho de atendimento psicopedagógico, é uma doação de um dia de trabalho que eu faço, inclusive na escola, para ajudar algumas crianças da educação infantil que têm alguns problemas que a gente fica sempre fazer, né? E aí nós temos esse trabalho e me despertou muito, e eu gostaria que o senhor colocasse mais alguma coisa para nos ajudar nessa orientação. E eu peço, por favor, também a todos, né, que procure também nos ajudar nessa área da educação infantil. Não sei se vocês sabem alguma coisa a respeito disso, coloca aí na internet, nos ajude, por favor, porque realmente eu preciso muito mesmo. Eu vejo esse problema todos os dias, eu acho que a nova geração está chegando ali, e às vezes eu vejo um fardo tão grande em cima de mim, porque a nossa educação não nos ajuda, né? Ela nos sufoca, às vezes eu me sinto sufocada, porque eu não posso levar uma ideia para a minha sala de aula, né? Eu tenho que passar uma ideia camuflada, e às vezes como eu vou passar essa ideia? Como que eu vou chegar e às vezes todos os dias quando eu vou para a minha sala de aula, eu fico me perguntando, como que eu vou passar para essas crianças sem que a minha coordenação, né, me arrebente, ou que vou me colocar, essa mulher é louca, né? Então, assim, eu realmente preciso de ajuda nessa área. Gostei muito da sua palestra, caso também tiver livros nessa área, eu gostaria muito de aprender sobre o assunto para eu poder ajudar mais ainda. Obrigado pela sua participação. Margarida, antes de mais nada, quero parabenizar você, não só pela pessoa bonita que você é, mas você vem de uma cidade que as pessoas são bonitas, inteligentes, espiritualizadas, pessoas magníficas. E, acima de tudo, pessoas muito humildes. Aliás, eu nasci lá há 62 anos. A modéstia faz parte do goiano. Aliás, é uma terra de gente famosa. Vocês conhecem o ditado famoso sobre o goiano, né? É um povo, é aquele povo difícil de se agradar. Vocês nunca ouviram falar? Que é difícil agradar gregos e goianos? Marlene, nós ainda não temos a resposta. O que nós temos são grupos de trabalho. Você fica ligada aí na turma, nos nossos sites, nós vamos entrar em contato com vocês todos depois, mas nós temos grupos de estudos buscando solução para isso. Como lidar com essa energia nova de crianças que com 9 meses estão fazendo coisas incríveis?
1 ano, 2 anos, agindo como se fossem adultos. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que pensar é que não podemos vê-las como filhos, não podemos vê-los como nossos alunos, nem como aprendentes. Nós temos que vê-los como seres em evolução, respeitá-los como seres em evolução, tendo consciência de que aquele corpinho tem um ser mais antigo que nós mesmos. Uma transferência do governo espiritual do mundo, do Oriente para o Ocidente, Budas vivos com 300, 600, 800 anos de idade, simplesmente se comprometeram a desencarnar coisas que eles não precisavam mais fazer para nascer na América do Sul, para impulsionar a evolução a partir daqui. É com esses seres que nós estamos lidando, com gente muito mais velha e antiga que nós, com uma experiência e bagagem muito maior que nós. Então, a única coisa que eu posso dizer é: você tem dificuldade para trabalhar porque você está dentro ou de uma escola particular que tem todo um sistema de trabalho, dentro da rede pública que tem todo o sistema planetário de educação. Mas procure conversar com as pessoas, com quem está do seu lado, quem sabe colegas de trabalho, criar grupos de trabalho para fazer a nova leitura de educação. Isso é coisa que nós estamos começando a fazer, já estamos realizando. São vários grupos que ainda não têm uma técnica específica. Estamos ainda muito na base do teórico. Mas já com pais dizendo: não, mas eu tenho filho, eu quero ir para a escola para já, eu preciso para já. Então nós já vamos começar. Presta atenção, por exemplo, no trabalho da Escola da Ponte. Você já conhece, já deve ter ouvido falar. Já ouviu falar da Escola da Ponte? Entra na internet, pesquisa o trabalho da Escola da Ponte. É um caminho, é uma coisa que já está iniciado como experiência empírica que já está funcionando. Virou um mercantilismo, custa muito caro hoje trabalhar sobre isso, mas você pode pesquisar a respeito. E fica ligado aí no nosso site, no nosso trabalho, e já nós vamos estar apresentando alguma coisa na área de pedagogia. Nós temos inclusive uma instituição chamada Paidagógica, voltada, dedicada justamente para uma nova pedagogia. Eu gostaria primeiro de dizer a vocês que tem uma pessoa que deixou uma blusa no auditório 2, do ginásio poliesportivo. Se forem vocês, ou se vocês souberem, o pessoal comentar com vocês, por gentileza, é só entrar em contato conosco da organização. Tá? Com relação também ao que o nosso companheiro você falou, e-mails, endereços, eles estão deixando contatos disponíveis para todos vocês. E quem tiver alguma dificuldade, a partir de segunda-feira, pode entrar em contato conosco no contatos de luz. Vocês vão ter disponível todos os canais e links dos profissionais que estão aqui presentes. Podem acessá-los. Qual a sua opinião sobre isso, Zé? Santinha, seguinte, hoje em dia, principalmente na Europa, está tendo uma linha muito interessante de trabalho infantil. Porque se a criança ela está tão diferente, ela tem que se conhecer por dentro, por isso ela se perde. Então, todos os sentidos estão sendo trabalhados. É uma coisa fácil de fazer na escola e o pessoal não brigando. Então, o que significa você colocar as crianças para sentir as coisas, o tato, escutar sons diferentes, paladares diferentes, aromas diferentes. Isso tudo você não tem ideia do que faz com o cérebro do pequenininho. Ele começa a se expandir, começa a se compreender. Quando a pessoa se compreende, ela sabe o que ela quer. É mais fácil lidar. Tá? Então, a educação da criança começa com a mãe. Toda gestação, a criança está sentindo, vendo e ouvindo. Ela não sabe o quê. Mas você pode conversar com ela, você pode ouvir músicas de harmonização com ela, você pode até criar a música dela, a música, determinada música que é para ela dormir. E quando ela nascer, ela vai identificar aquela música como sendo a música que ela vai dormir. Esse é um dos aspectos mais importantes. Não
seio da mãe, a que começa a educação da nova criança. O João, você gostaria de fazer uma consideração sobre isso? Olha, na academia Cincilar nós temos um cuidado especial que a gente chama as crianças, a gente chama Círculo das Almas Puras. Não só as crianças, mas os animais e os elementais também, de modo geral. Mas de uma forma bem prática, bem objetiva, a gente tem sempre que ter em mente que as crianças são uma evolução nossa. Os filhos sempre são um produto biológico e psicológico melhor que os pais. Então nós temos mais que aprender do que ensinar. A gente tem que apoiar. Existe uma linha pedagógica muito interessante chamada construtivismo. Gente, nada é perfeito, não é solução ideal, mas é o que eu conheço, e hoje Valença conhece melhor. É uma linha que está mais ocupada, não digo preocupada, não, ocupada em auxiliar a criança a pensar do que a decorar conhecimentos. Porque ela precisa pensar e formar os seus próprios conceitos, saber decidir por si mesma. Esse é um caminho que a gente depois vai ter que estar preparado, porque a criança, minha filha, faz esse trabalho. Ela pensa e conversa comigo, ela tem opinião. Não é aquela coisa antiga de só ouvir, a criança só ouve, só aprende como se ela não tivesse nada para acrescentar. Essa é uma linha moderna e, como eu digo, existem críticas, sim, existem críticas, mas a meu ver é o que é mais bonito e mais justo com relação a essas crianças novas que estão vindo por aí. É o respeito a elas, ao conteúdo que elas têm, de um modo geral. Por aqui. Eu gostaria de convidar mais alguém para fazer mais uma pergunta. Quem gostaria de conversar com os nossos companheiros? Lá de cima, opa. Boa noite, seu nome? Sou Antônio Rodrigues. Sou Lourenço atualmente. Faça a sua pergunta. Nasci em São Paulo, Portugal, há quase 5 anos. Fui para São Lourenço, Alzheimer no geral. E estou lá até hoje. Eu preciso contar uma breve história para explicar a pergunta. Na verdade, é uma pergunta que envolve vários aspectos. Ok. Durante 40 e poucos anos eu fui membro de uma religião cristã fundamentalista. Tive uma percepção de que aquilo que eu aprendia não estava exatamente adequado, com base no que a Bíblia, por exemplo, falava. Percebi que havia uma diferença fundamental do reino de guerra. Rompi com essa comunicação religiosa e fui estudar durante 1 ano e meio a principal questão doutrinária, que era a Trindade como unitária. Alguns creem na Trindade, outros não. E eu percebi que a igreja cristã, desde a sua origem, com a morte do último apóstolo, e antes mesmo da morte dos apóstolos, eles mesmo entre si discutiram várias vezes questões que tinham diferenças de opinião. Abri mão de procurar religião. E nos últimos 5 anos tenho estudado o Kabbalah. A Kabbalah fala que o nosso ego é o Satã. E eu noto que o corporativismo, os egos se juntam, se somam. E eles, ao se somarem, começam a trazer a questão de quem está certo e quem está errado. Então, eu contei essa historinha para perguntar o seguinte: como nós viemos abrir mão desse ego pessoal e desse ego corporativo para chegar num consenso quanto ao que é a espiritualidade e como explicar essa espiritualidade para as pessoas, de modo que elas cheguem mais rápido ao aperfeiçoamento. Isso porque dentro da Kabbalah, por exemplo, existem 2 grandes grupos que estão disseminando Kabbalah no mundo.
E entre eles também há a divergência do tipo, nós ensinamos a verdadeira. E aí você fica no dúvida. Quando isso vai terminar? Então, quais são os passos que a gente deve dar? Como a gente vai chegar a um consenso para abrir mão desse corporativismo espiritual? Obrigado pela sua participação. Alisson, você quer fazer uma consideração sobre isso? Olha, pergunta extremamente importante, extremamente profunda também. Né? As religiões foram criadas num momento da humanidade onde existia um primitivismo muito grande na civilização. As pessoas nem sabiam que a Terra era redonda. Veja bem, você tem uma civilização, você tem cabeças que as pessoas não sabem que a Terra era redonda. E aí as pessoas querem construir um modelo de Deus. Vai dar merda. Sabe? Lao Tzu, quando Lao Tzu escreve no Pequim dele, nos 81 poemas, talvez o clássico, o primeiro texto do Pequim é o seguinte: é a chave de todo conhecimento básico religioso. Ele fala assim: nós somos tão ignorantes, nós somos criaturas tão primitivas, o nosso estado atual de consciência é tão ínfimo que qualquer ideia, qualquer modelo de Deus que você fizer vai estar errado. E se você construir esse modelo e passar ele para frente, você vai fazer uma cagada generalizada no planeta. E foi isso que a civilização fez em todos os tempos. E você quer ver? Eu tenho uma palestra na internet aí, está escrito quem é Deus? Né? Isso aí já deu muito propaganda. Fundamentalmente, eu vou resumir bem o problema. Só tem um jeito de você surgir das religiões e encontrar a verdade fora de Cabala, fora de tudo isso daí, que para mim isso não significa nada. Joga essa Bíblia no lixo, joga esses textos sagrados no lixo e só tem um lugar, é dentro de você. Você tem que despertar, acordar para uma realidade superior. É despertar o seu potencial de percepção extrasensorial. Aquela pessoa, quem daqui acredita em vida após a morte? Tudo bem. Mas quem já viu o espírito? Carro de Deus, você vê o espírito, sai correndo. Você está entendendo? Você percebeu que no congresso espiritualista ninguém falou de espírito? Eu fui num congresso de física quântica em São Paulo, cara, recentemente, que sei lá também. Quando eu cheguei na minha palestra, falei, pô, nós estamos num congresso de física quântica e espiritualidade, mas ninguém falou de espírito. Engraçado, chegou a mente do Slano. Pá, física quântica, coisa maravilhosa, fantástico mesmo. Ele chegou assim, ele fez assim, com muita observação. Olha, eu estava num congresso nos Estados Unidos, falando sobre o meu trabalho, uma velhinha de 90 e poucos anos. Fez uma pergunta para mim: o que acontece após a morte? O me falou, pô, tá que pariu, não sei. Você falou, pô, essa pergunta. Só que aqui no Brasil a gente sabe, lá nos Estados Unidos ele não sabe, esses filhos não estão treinados, mas sabe. Aquele tem Chico Xavier, tinha grandes mestres, grandes caras de psicografia, histórias interessantes. Você vê a história do André Luiz, que agora fizeram um filme maravilhoso, Nosso Lar. Então, aqui no Brasil, nós temos um saco cheio de coisas que acontecem após a morte. E as pessoas têm que aprender que nós convivemos com os espíritos ao nosso lado o tempo todo, o plano espiritual ao nosso lado. Então, bicho, é uma questão de você despertar para uma outra realidade. Isso significa iluminação primeiro. O primeiro nível da iluminação é acordar e ver e se relacionar com outra dimensão. É o primeiro passo. Tá? É o primeiro passo. Aí, cai a religião, cara, cai todos esses véus. Cai o Papa, cai a Trindade, cai toda essa coisa, porque você
entra em contato direto com a realidade subjetiva. Aí sim você vai poder, depois de um avanço de consciência e percepção, conseguir entender essas questões mais complexas, essas questões maiores, não tem outro caminho. Por isso que o taoísmo e o budismo voltam para dentro. Coloca o negro no trabalho interior para ele despertar a sua potencialidade. E o Zen budismo é muito engraçado, ele detesta qualquer texto escrito, qualquer texto fundamentalista, certo? Que vai gerar essas discussões, das divisões. Então, na verdade, Deus não é a solução. Deus é o maior problema da humanidade, tem que ser eliminado. Obrigado pela sua consideração. Paulo, o que você tem a dizer sobre essa visão, essa coisa de buscar filosofias diferentes, às vezes a mesma, falando línguas diferentes e não entrando em acordo? Bom, eu sou um exemplo, talvez, de um cara persistente em busca permanente. Né? Eu comecei como coroinha na Igreja Católica, fui seminarista, ia ser padre, depois derivei para Testemunhas de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, trabalhei 7 anos numa banda, depois fui kardecista, médico kardecista, e derivei para esse para o Círculo do Télio da Cunha do Pensamento, de São Paulo, que é uma escola que já está há mais de 100 anos aqui no Brasil, que deriva da Sociedade Teosófica de Londres, lá, fundada pela senhora Blavatsky, né? Helena Blavatsky. E dali eu conheci justamente o Azelino da Fé, me envolvi em vários cursos, né? Um lado justamente do autoconhecimento, né? Então, e hoje eu já estou até sendo ufologista, né? Porque hoje eu tenho uma compreensão de extraterrestre. Aliás, eu estou em Santo Tomé por causa dessa compreensão. Eu sofri uma abdução mental. Isso foi dia 11 de novembro de 1998. Né? Coincidentemente, 5 anos depois, uma vivência que nós tivemos, coincidentemente era 11 de novembro de 93. Né? Nós estávamos em 14 pessoas aqui, no Cruzeiro, lá de São Tomé das Letras. E justamente isso foi um pouco depois de um evento, e foi um apagão em São Paulo, que na verdade não foi São Paulo, foram 11 outros estados que sofreram um apagão em março de 98. E eu lá em São Paulo, na minha varanda, vi aquele breu, e falei, caramba, o que é isso? Né? O que acontece aqui? Comecei a pensar, caramba, nós somos urbanoides, né? nós somos seres urbanoides, né? E eu também acredito que nós somos colonizadores, nós somos descendentes dos colonizadores desse planeta, mas nós derivamos de tal maneira como um lado enganado, né? O lado negro da força, né? Que eu chamo, que esse consumo, essa coisa toda, nos desviou. E a gente perdeu uma noção do que é a essência. E o que o Laércio estava falando é exatamente isso. Eu concordo primeiramente com ele. Nós temos que, sabe, o que é Deus? O que é Deus? Deus, nós somos Deus. Nós, cada um de nós compomos Deus. Deus é exatamente uma coisa que compõe tudo que existe no universo, inclusive nós. Agora, se nós não encontrarmos, não identificarmos em nós mesmos que justamente a solução de todos os problemas que nos afetam, que possam nos de alguma maneira nos afetar, não está lá fora, não está indo numa igreja, não está aqui dentro. Não adianta você ir na igreja, o pessoal vai na igreja, lá é velho, não sei o que, sai fora, comete as mesmas coisas, os mesmos problemas, os mesmos enganos, os mesmos pecados, né? Que justamente são formas que, digamos, a sociedade, né, os poderosos, aqueles que controlam, né, de uma certa forma, as nossas ações como cidadãos, né, incutem em nós. Então, o que as religiões fazem? Elas manipulam a massa pela culpa e pelo medo, né? Incutindo em nós essa culpa pelo pecado. Isso é pecado.
marcado, isso não é? Não é assim. Eu acho que nós temos que nos libertar desse matrix. Isso é um matrix. Né? Nós temos que nos libertar dessa coisa e entender que nós somos responsáveis, nós temos o poder, nós temos o controle da ação. Nós não somos gado marcado. Eu escrevo muito sobre isso, que realmente o que eu vejo é que a sociedade, de uma forma geral, virou um gado marcado, que não sabe que daqui a um mês vai entrar para o matador, vai ser morto, vai virar carne na churrascaria. Né? Então, nós estamos trocando no Brasil florestas, né, uma biodiversidade magnífica, né, que deveria ser preservada como pasto para gerar carne, para ser o maior exportador de carne do mundo. Né? E, infelizmente, né, estamos acabando com a biodiversidade. Eu fiz um voo em Miami, uns tempos atrás, diurno, olhei para a janela do avião e o que eu vi? Só retalhos, quadrados, retângulos. Você não vê mais floresta. Né? São poucas as regiões que ainda permanecem com a floresta. Né? Então, eu acho que essa questão de Deus, de identificar em si a partícula de vida, eu acho que, claro, todos nós temos o nosso nível de aprendizado, todos nós estamos em fases de aprendizado diferenciadas, cada um de nós busca o seu lado, né, um referencial, né, mas o grande referencial está aqui dentro. Nós somos Deus, nós somos parte do todo, se o todo é Deus, nós somos também parte do todo, somos o todo. Nós temos as mesmas características que o todo tem. Né? O nosso DNA é composto por partículas que compõem, fazem parte desse todo. Então nós temos dentro de nós a solução de tudo. Nós temos inteligência para, juntos aqui, um grupo maravilhoso que nós estamos vendo aqui hoje, justamente são pessoas que estão se preocupando, estão buscando alguma coisa. Né? Estão buscando mudar esse paradigma, essa coisa que move e que nos está levando o mundo, o planeta, a uma coisa perdida. Né? Está na hora de despertar. Infelizmente, nós vemos pessoas que estão se preocupando, que estão agindo, que estão pondo isso em prática. Eu sou defensor disso, da prática. E a melhor maneira é justamente isso, identificar a essência que cada um tem, né? Porque a essência é a base de tudo. A religião, para mim, a melhor religião é o amor, que é a essência. Porque o resto deriva. Cada um puxa para si essa linha. Não, a minha é que salva, a minha é que tem o caminho. Não é nada disso. O caminho está na sinceridade, na humildade de reconhecer que nós somos uma partícula de nada, um grão de areia, uma tremenda praia. Né? É isso. Obrigado pelas suas considerações, Laura. Eu queria aproveitar também e dizer uma coisinha para esse nosso companheiro. Nós devemos lembrar o seguinte: religião, Deus, instituições, escolas esotéricas, tudo isso, sem exceção, são criações humanas. O homem criou, até Deus criou, cada um criou. O Deus do Barba Branca, o Deus dos chamados politeístas, lá o Deus das profundezas com o tridente na mão, Deus do céu com o raio na mão. Tudo isso são figuras, são imagens que o homem criou na sua busca, na sua ânsia de compreender o seu meio ambiente, que também é o seu ambiente interior, o mundo de fora e o mundo de dentro. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, tudo isso é crença. Não devemos nos levar a ser influenciados por aquilo que um outro ser humano criou. Eu posso pensar naquilo e ver se é útil para mim, mas eu não tenho que logo de cara seguir e estar acreditando. Né? Para fazer uma contradição muito clara aqui com o que nós dissemos, porque a figura que a gente chama de Deus poderia falar que é simplesmente a grande ordem do universo que mantém todos os planetas em gravidade, rodando, cada um dá o nome que desejar. Essa lei universal, essa harmonia. Mas para entrar em contradição, nós vamos dizer uma coisa bem interessante, né? Que todo mundo aqui, eu tenho certeza, já conhece. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E com isso, eu vou fazer um encerramento aqui da nossa sessão de debate. Agradeço a participação de vocês, agradeço aqueles que contribuíram com suas perguntas, com a sua presença, com a sua energia e aproveitando cada um dos nossos companheiros. O Juarez, palestrante, que hoje também é cidadão residente de São Tomé das Letras, né, da Academia de Ciência Estelar, o Laércio, nosso amigo aqui, que hoje também não é bem residente, mas está quase aqui, né?
com o seu instituto aqui. Nós vamos embora sem saber como ele foi reduzido? Nós vamos agradecer então a presença do senhor Laércio aqui do Caminho de da Luz. O Alcir, né, da Sociedade Pedagógica. Nós vamos agradecer a presença da Zelinda Hipólito, que é do Instituto de Pesquisas Psíquicas e Médicas, que também é de São Tomé das Letras, né? Nós vamos agradecer a presença do Lauro, que tem aqui o projeto do Santuário Bosque de Beija-Flor, também outro atuante de São Tomé das Letras, né? E alguns dos participantes aqui da nossa organização que também fazem parte de São Tomé das Letras e investem nesse local. A seguir, nós vamos ter uma palestra muito importante, que é do José Carlos. Valendo, vai falar sobre o que, José Carlos? Higienização. Mas essa higienização não é só limpar as coisas, né? É algo mais. Em seguida, nós vamos ter a palestra do Laércio. Vai falar sobre o que, Laércio? Sobre a natureza espiritual dos seres extraterrestres. Natureza espiritual dos seres extraterrestres. Tem um pouco a ver com o que nós falamos de duas coisas. Sobre uma abdução, que ele vai contar amanhã para a gente, porque o Lauro ele tem uma palestra para fazer amanhã. Vocês já estão todos convidados, óbvio, os nossos companheiros vão fazer agora. E lá você vai contar para nós sobre a sua abdução, porque olha, a história, eu posso dizer que é muito interessante. A razão dele estar aqui em São Tomé e fazer um trabalho aqui. Né? E vamos aqui ouvir o senhor Laércio também falando sobre uma coisa que ele citou muito rápido. Ninguém falou em espírito. E, lembrando que, como eu citei com ele na hora que ele fez esse comentário, todos nós somos espíritos encarnados, ou não, né? Eu agradeço essa participação de vocês.